Primeira de Pedro, no mesmo texto que você estava, no caso, na mesma carta, volte só para o final do capítulo 1. 1 de Pedro 1, do versículo 22 ao versículo 25. Sei que já é comum, mas eu vou fazer novamente isso. A minha intenção, irmãos, era pregar os 4 versículos nessa manhã, do 22 ao 25. Tanto é que eu escrevi as 2 liturgias dessa maneira, da manhã e da noite. Porque à noite a minha intenção era pregar no outro texto, o Salmo 67. Todavia, fazendo alguns ajustes ontem à noite ainda, eu vi que não seria possível. Então, o Salmo 67, se Deus quiser, eu pregarei no próximo dia do Senhor. Hoje, ouviremos agora pela manhã o versículo 22 sendo explicado e aplicado, só o 22, e à noite, se Deus quiser, do 23 ao 25. Lerei do 22 ao 25, mas tenha em mente também que isso corresponde, esse texto, desde o versículo 13. Na verdade, esse bloco todo aqui, do 13 ao 25, um assunto só sendo tratado, uma proposição principal aqui sendo ensinada. Mas a leitura do 22 ao 25, exposição nessa manhã somente do versículo 22. Assim diz o Senhor nosso Deus: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém. Irmãos, Corandel é um dos gritos de guerra da Reforma Protestante no século XVI. E a expressão que provavelmente você já ouviu, na verdade os membros da igreja já ouviram muitas vezes, a expressão de 2 palavras aqui, ela é a expressão de 2 palavras aqui, que significa literalmente perante a face de Deus. A ideia é que mesmo que a face do nosso Deus seja invisível, nós vivemos cada segundo da nossa vida perante a sua face. Você não pode ver o Senhor Deus, você não pode contemplar nesse momento, é uma promessa que nós temos e assim teremos alcançado um dia, mas nesse momento ainda não é possível. Contudo, por mais que você não possa ver o seu Deus vê você. E sim, por causa disso, precisamos cultivar um tipo de consciência de Deus em que nós percebemos que tudo o que fazemos é feito perante a face de Deus. Você precisa ser lembrado disso nessa manhã, todos nós, que tudo que nós fazemos é feito perante a face do Deus Santo. O ensino central desse texto aqui, do 13 ao 25, trata exatamente disso. Você lembra? Pedro nos ensina que os crentes em Cristo, já feitos filhos obedientes, são chamados a viver de modo coerente com essa identidade, esperando plenamente em Cristo, buscando a santidade, temendo a Deus, e o último bloco agora, especialmente o versículo 22, amando uns aos outros. Tudo isso como filhos obedientes, a nossa identidade é essa, em Cristo, vivendo perante a face de Deus. Observe o texto novamente, a partir do versículo 22, na verdade esse é o texto dessa manhã, nós vamos nos concentrar no versículo 22. Eu quero que você note aqui como o apóstolo Pedro, ele faz a conexão dentro desse contexto todinho, entre o capítulo 1 e o capítulo 2, inclusive. O tema dominante do capítulo 1, irmãos, é a nova vida gerada pela salvação e as suas implicações práticas. Pedro está ensinando para nós que uma vez que fomos salvos, que fomos purificados, que fomos redimidos pelo sangue de Cristo, nós temos agora uma nova vida no Senhor. E tal salvação que foi assim executada, realizada pelo nosso Deus,
nos conduz a uma vida de santificação. O versículo 22, esse versículo aqui, ele funciona como uma ponte entre a salvação recebida e a prática concreta do amor no meio da comunidade cristã. Uma vez que nós fomos alcançados pelo Senhor, nós também vamos demonstrar essa salvação no meio do corpo de Cristo, sobretudo quanto ao amor fraternal desenvolvido no meio do povo de Deus. Como um próximo passo aqui em sua caminhada espiritual, Pedro pede aos seus leitores que demonstrem sua santidade amando o seu próximo. Veja como isso é importante. A santidade sendo agora testemunhada no amor ao próximo. E aqui tem em mente especialmente o amor ao próximo quanto nossos irmãos em Cristo. Ele deseja aqui, Pedro, que nós vivamos pela verdade da palavra de Deus, a fim de colocar em prática o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros, como diz lá em João 13, 34. E agora, no versículo 22, eu quero que você observe as seguintes partes aqui desse versículo. Primeiro, note o início do versículo aí, o estado. Qual é o estado aqui em que nós nos encontramos? Tendo purificado, ou agora que vocês se purificaram. O verbo grego aqui, irmãos, usado pelo apóstolo Pedro, ele indica uma ação passada com efeitos permanentes. Algo que já aconteceu, essa purificação, mas que ela tem efeitos que são permanentes, são duradouros. A purificação mencionada pelo apóstolo Pedro, sim, é uma linguagem aqui cerimonial, uma linguagem veterotestamentária, e não seria estranho isso acontecer, pois Pedro utiliza várias vezes passagens do Antigo Testamento, principalmente de Isaías, mas por mais que ele esteja usando a palavra purificação, o sentido aqui não é cerimonial. Não é que os crentes passaram por algum tipo de rito cerimonial da antiga aliança, mas a ideia aqui, ou a palavra que está usando aqui, é com o sentido de uma purificação moral, quanto ao seu comportamento, a sua vida ter sido santificada pelo Senhor. E sim, os leitores do apóstolo Pedro aqui certamente entenderam o termo purificado em termos de uma pureza moral, uma purificação moral. Ora, eles próprios tinham estado e continuavam envolvidos especialmente na purificação de si mesmos. Então, qual é o estado aqui dos leitores, daqueles que estão em Cristo? O estado é purificados. Foram purificados. E tem isso em mente. Uma purificação que tem efeitos permanentes. Segundo lugar, note agora o meio, ou seja, o meio pelo qual a purificação ocorre. A pergunta é, de que maneira os crentes, à luz desse texto aqui, obtêm a pureza? Qual é o meio? Pedro explica. Veja, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, ou ao obedecer à verdade. O que o apóstolo quer dizer aqui é que os crentes são obedientes à palavra de Deus. Quando vivem em obediência dentro desse âmbito, eles são puros. O âmbito, meus irmãos, da obediência à revelação de Deus é em Cristo, como ensina o versículo 12. Volta um pouco para o versículo 12, você vê isso? Versículo 12 do capítulo 1. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Os obedientes aqui à verdade, à palavra, são aqueles que ouviram essa mensagem ser anunciada do Evangelho da graça de Cristo e assim creram. Pedro deixa implícito que os leitores aceitaram os ensinamentos do Evangelho pela fé, aqui em consonância, em concordância com o versículo 12. No contexto anterior, quando o próprio apóstolo Pedro ele se dirigiu ao concílio de Jerusalém, ele falou em defesa dos cristãos gentios e disse, lá em Atos 15, 9, e não estabeleceu Deus distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé os corações. Aqueles que, com fé no coração, creram no Evangelho, assim como os judeus, tais gentios,
foram também salvos pelo Senhor. Veja o argumento de Pedro ali no concílio de Jerusalém. Os gentios não eram diferentes dos judeus quanto a isso. Faziam parte do povo de Deus também, uma vez que abraçaram a Cristo pela fé, ouviram a mensagem do Evangelho, obedeceram à verdade e assim foram purificados. Irmãos, essa passagem aqui nos fornece muito material para a nossa reflexão. Veja, Pedro ele dá a entender que nossa alma é purificada por meio da obediência. E a razão pela qual falhamos em obedecer devidamente a Deus é que nossa alma ainda não foi purificada. Normalmente a gente pensa que a purificação da alma acontece para que nós obedeçamos a Deus. Mas aqui, de modo surpreendente, o apóstolo nos diz que a purificação não ocorre apenas para a obediência, mas também por meio dela. Quanto mais nossa alma se empenhar na obediência, mais será a purificação que ocorre. E quanto mais nossa alma é purificada, maior é também a nossa obediência. Veja, não se trata aqui de um círculo vicioso, de forma nenhuma, mas um círculo que é glorioso, no qual a obediência alimenta a purificação e, simbioticamente, a purificação alimenta a obediência. O conceito de obediência, irmãos, no Novo Testamento, ele é de suma importância. Vá lá para Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tiago 1, 22. Veja o que Tiago fala sobre isso. Uma expressão aqui fidedigna do conceito de obediência no Novo Testamento. Não só no Novo, na verdade, também aparece no Antigo, mas focando aqui no Novo com relação às palavras que são usadas. Tiago 1, 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Veja, Tiago ensina sobre a importância de nós obedecermos a palavra pregada. Não basta ouvirmos a palavra, mas precisamos praticar a palavra. E aqui há algo interessantíssimo. Na verdade, e eu digo isso em termos mais abrangentes, no Novo Testamento como um todo. Há um jogo de palavras entre os verbos ouvir e obedecer. No Novo Testamento. Ouvir e obedecer. Em grego, o verbo ouvir é a palavra akouo, da qual deriva a nossa palavra para acústica. E o verbo que significa obedecer é a palavra hypoakouo. Ou seja, as duas palavras têm raízes semelhantes. Mas perceba, a segunda palavra, a palavra obedecer, ela simplesmente repete o verbo ouvir e acrescenta a ele o prefixo, que na nossa língua assume a forma de hiper. Pensa com relação à nomenclatura que é dada para crianças que são muito ativas. Chamam de hiperativas ou hiperativas. Pois bem, a ideia seria essa. Obedecer, de acordo com a palavra grega, é hiperouvir. Quando você ouve a palavra e a coloca em prática. Percebe? Ouvir e obedecer estão conectados. Biblicamente, a mesma raiz, sendo que para obedecer, há uma ênfase aqui. É quando você ouve a palavra e coloca em prática. Irmãos, a audição que Deus ele espera do seu povo significa não só nós ouvirmos a sua palavra com nossos tímpanos, mas é quando o nosso coração, com a nossa alma, escuta o Senhor Deus falar conosco. Esse tipo de audição, ele traz transformação para nossas vidas e se manifesta em obediência. Você ouve a palavra da verdade, isto é, você a coloca em prática. Infelizmente, a nossa cultura ela se opõe à noção de uma verdade objetiva. Na verdade, nós vivemos um tempo em que o relativismo ele predomina. E essa antipatia ela está arraigada e fundamentada na hostilidade fundamental à própria verdade da humanidade caída.
As pessoas não querem que a verdade seja objetiva. Não querem que a verdade se imponha à consciência, porque elas são, por natureza, inimigas da verdade. E uma vez que você admite uma verdade objetiva, você precisa se submeter a ela. E o que Pedro ensina aqui é que é o nosso dever, assim, obedecer a verdade. Não basta simplesmente ouvir a verdade. Não basta alguém se colocar diante de sermões fiéis e ouvir frequentemente. Não basta nem mesmo recitar a verdade de credos históricos, credos da história da igreja. Não basta a pessoa afirmar com os lábios que ela acredita na verdade, que ela afirma as mesmas proposições. Não basta. Pedro nos ensina que é necessário dar um passo além. Não basta ouvir, tem que hiperouvir, tem que colocar em prática. Tem que obedecer à verdade. Contudo, tal obediência, aqui ensinada pelo apóstolo Pedro, ela não pode ser vivenciada por nós, a não ser pela ação sobrenatural do Santo Espírito. É Ele quem atua em nós, para que nós possamos responder com fidelidade a obediência à palavra do nosso Deus. Pedro aqui está falando, irmãos, de um processo de crescimento e de desenvolvimento na vida cristã, o qual nós chamamos de santificação. Agora você entende melhor o que Pedro está querendo dizer aqui. Veja, quando ele fala, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, ele não está dizendo que a purificação que ocorre em nós, para a nossa salvação, ela depende da nossa obediência. Não é esse o ensino apostólico. Colocando em outras palavras, você não se purifica para assim alcançar a salvação. Não é esse o ensino. Mas é uma vez que você já foi purificado pelo sangue de Cristo, você agora cresce na purificação, na santificação, por meio do quê? Da obediência à verdade. Então, o processo que ele descreve aqui não é de alguém que está ainda a alcançar a salvação, se purificando. É alguém que já foi purificado e agora está respondendo a essa purificação, se purificando pela obediência à verdade. Totalmente dependente do poder do Espírito Santo que trabalha em nós. Jamais conseguiríamos obedecer à verdade de Deus sem o poder, sem a graça, sem a assistência e o auxílio do Espírito Santo de Deus. Sim, não apenas Ele é soberano quanto a nos salvar, a nos chamar, mas também é soberano quando atua em nós, nos santificando, nos conduzindo a responder a Ele em obediência. Infelizmente, irmãos, nós vivemos tempos estranhos no que diz respeito como a igreja ela funciona. Existe um desejo ardente de encontrar modos para se relacionar com a cultura que foi, infelizmente, também imunizada contra o cristianismo. Há igrejas que tentam encontrar novos métodos para alcançar os perdidos, e por mais que a motivação seja justa, muitas vezes, ou seja, a demonstração de compaixão pelos perdidos, há um perigo grande aqui. O perigo surge quando nós perguntamos aos perdidos como é que eles querem ir para o reino de Deus, como é que eles querem adorar a Deus, como é que eles querem ouvir a palavra de Deus. Ou seja, inventando meios, métodos para agradar as preferências de cada um. E tal ato é fatal. É uma clara desobediência à verdade. Mais cedo ou mais tarde, a igreja ela precisa voltar ao método que o próprio Deus estabeleceu para fazer a sua obra, inclusive quanto à evangelização. Nós não devemos inventar métodos ou planos que sejam contrários à palavra de Deus para alcançar o perdido, mas sim chamá-los à obediência à verdade, a ouvirem o evangelho da graça, obedecerem com fé ao Senhor. Percebe? Para esse plano, não é necessário ter conhecimentos de um engenheiro espacial ou de alta tecnologia. É um plano que, segundo Deus, não deixará de dar frutos. O próprio Deus estabeleceu os meios e os fins. O próprio Deus, que assim nos deu o plano para alcançarmos os perdidos, Ele é quem garante o resultado disso acontecer. E como é que acontece, pastor? Acontece pela proclamação fiel da palavra de Deus. Como Pedro afirma aqui,
essa palavra que transforma vidas e purifica almas por meio do poder do Espírito Santo. Nosso Deus estabeleceu uma igreja, uma comunhão, e assim nós devemos nos reunir para nos edificarmos e encorajarmos mutuamente. A igreja, no meio da igreja, tal verdade deve ser obedecida e testificada por nós. Não importa o que façamos para tornar a mensagem mais atrativa ao mundo, irmãos. Nunca devemos negociar o que a palavra de Deus ensina com relação à adoração, à pregação, evangelismo, crescimento espiritual, tudo isso. A purificação da alma, ela ocorre pela obediência à verdade. Não há substitutos, não há atalhos, não há santificação, por assim dizer, em 3 passos simples, como muitas vezes isso é vendido aí fora. Não. A Bíblia nos ensina que uma vez que você ouviu o Evangelho e creu no Senhor com fé verdadeira, você começa o seu processo de santificação. Ele é árduo, leva tempo, você terá muitas dificuldades no meio do caminho, e assim você deve seguir pelos meios que o próprio Deus estabeleceu. A graça que vem por meio da pregação da palavra é confirmada pelos sacramentos que Cristo deu à igreja e é fortalecida pela disciplina da oração, tanto no aspecto individual quanto da comunhão dos santos. O que é isso, senão, que o nosso catecismo ensina? O nosso catecismo, na pergunta 154, o catecismo maior de Westminster, diz assim, por quais meios exteriores Cristo nos comunica os benefícios da sua mediação? Resposta: os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo comunica à sua igreja os benefícios de sua mediação são todas as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração, todas as quais se tornam eficazes para a salvação dos eleitos. Entenda isso. Como é que você cresce nessa purificação, nessa santificação, nessa obediência à verdade? Pelas ordenanças de Cristo. Principalmente a palavra pregada, os sacramentos e a oração. Irmãos, não é ciência de foguete, não. É simples. Ouvir sermões. Agora entenda isso. Não é simplesmente você chegar aqui e ouvir, ficar sentado ouvindo o sermão. É preparar-se para ouvir o sermão. Vir em oração. Durante o sermão, prestar atenção, focar a sua mente, os seus pensamentos em cada explicação, em cada aplicação. Em oração, falando com o Senhor, me ajuda, Senhor, o que a tua palavra diz aí, nessa explicação, eu colocar em prática. Que pelo teu poder eu possa responder à verdade, em obediência. Então, é ouvir com reverência, com temor, com fé, ouvir os sermões. Ouvir os sermões. Quando ouvimos como Deus ordena, ouvindo e hiperouvindo, ouvindo e praticando, somos purificados, santificados. O sacramento, meus irmãos, de forma semelhante. Ao participarmos da mesa do Senhor, nos preparando para esse momento, quando formos receber o sacramento com fé, com alegria, meditando na obra de Cristo, no caso da ceia do Senhor, tudo isso nos purificando, o Senhor utilizando, o Senhor usando o meio de graça, aqui pensando na ceia, para nos purificar. Perceba a beleza disso. O mesmo Senhor Jesus Cristo, que já nos purificou pela sua obra redentiva, lá na cruz do Calvário, Ele continua nos purificando, no sentido da santificação, através da ceia, que aponta para a sua obra na cruz. Lembra do que você ouviu agora há pouco, na meditação do Antigo Testamento, pensando aqui na confissão de pecados? A boca do Senhor o disse, é suficiente para nós, mas o Senhor ainda nos dá sinais externos. O mesmo ocorre com relação aos sacramentos. A palavra de Deus é suficiente, irmãos. A palavra pregada é suficiente. Mas o Senhor, em sua graça, em sua bondade, ainda nos dá os sacramentos. Meios externos para a gente poder
com os nossos sentidos, contemplar, tocar, sentir, e assim também sermos santificados pelo Senhor. Para quando olharmos para eles, o ato de olhar simplesmente, e meditar, é claro, no que ele significa, sermos purificados. Não é isso que o batismo é também? Purificação de pecados. Os que foram batizados tiveram seus pecados lavados. Os sacramentos, como meios do Senhor para a nossa santificação. A oração também, irmãos. Confessando os nossos pecados, agradecendo por sua bondade, pelo seu perdão, crescendo através da oração em nossa obediência à verdade. Como é que a gente faz isso, pastor? Como é que a gente pode fazer isso? Ensine mais. Veja, quando você conhece a palavra de Deus e você ora conforme a palavra de Deus, o ato de você estar mencionando a palavra na oração, como eu já ensinei aqui, você deve orar com a palavra de Deus, citando a palavra de Deus. Isso também vai surtir efeito na tua purificação. Você vai falando com o Senhor, você vai usando a palavra do Senhor na oração, vai meditando nela ao passo que você vai citando-a para o Senhor, com fé, e vai crescendo também na sua fé diante do Senhor. Por exemplo, nas tuas orações, lembra as promessas pactuais e as cita para o Senhor. E aí você vai lembrando delas. Senhor, a tua palavra diz isso. O Senhor promete fazer isso para o seu povo. O Senhor promete nos abençoar assim, nos dar perdão de pecados. Você vai citando isso e vai crescendo em santificação, em obediência à verdade. São simples. Não são simplórios, são simples os meios. Palavra, sacramentos, oração. Não precisamos de coisas espetaculares, digo no sentido em que se é usado aí fora. O Senhor Deus já nos deu os meios suficientes para nós crescermos na santidade. A pergunta é: o evangelho que você ouviu lá atrás, quando creu no Senhor, e que você ouve a cada dia do Senhor, ele está moldando o seu caráter? A palavra, a verdade, ela tem sido assim um instrumento para moldar o seu caráter, a sua vida, purificando você? A sua vida, ela demonstra que você é governado pela verdade? As decisões que você toma, elas são decisões tomadas com base na verdade, em obediência à verdade? Ou há áreas que você, por mais que conheça a verdade de Deus para aquele aspecto, para aquela área, você resiste a obedecer? Porque sim, existe as duas circunstâncias aqui. Alguém que é ignorante quanto a uma instrução para uma área específica da vida, ela não tem conhecimento daquilo, não significa dizer que ela não peca, ela peca pela ignorância, mas há pessoas que já sabem, elas já conhecem, elas sabem qual é a verdade de Deus para isso daqui, qual é o ensino do Senhor Deus para essa área aqui, e ela resiste a obedecer, não quer aplicar a verdade àquela área. Quando você é confrontado pela pregação da palavra, qual é a sua atitude? Justifica os seus pecados? Lembrando do sermão pregado no último domingo, à noite, pelo reverendo Levi. Você, quando ouve a palavra de Deus sendo assim anunciada, confrontando os seus pecados, a sua primeira atitude qual é? Justificar a si mesmo? Ou então se submeter? A nossa tendência natural, carnal, qual é, irmãos? Tudo bem, quando admitimos, tudo bem, eu fiz isso, mas foi por isso, por causa disso, por causa daquele outro. Quando a primeira coisa a ser feita é: eu pequei. E pedir perdão ao Senhor. Não resistir à verdade, não resistir ao confronto, mas submeter ao que nosso Deus ordena. Entenda que a purificação mencionada aqui, ela não é perfeição instantânea, mas é uma vida que é paulatinamente moldada pela verdade. Antes de passar para o próximo ponto do versículo 22, eu quero que você guarde isso também. É muito bom que nós tenhamos o desejo
de crescer na verdade, na santificação, de sermos puros como o nosso Deus ordena. Isso é maravilhoso, a gente deve ter esse desejo em nossos corações. Mas ao mesmo tempo que você deve ter esse desejo, você deve ser lembrado também que é necessário ter paciência. E isso também traz consolo ao nosso coração, porque quando a gente se depara com a nossa realidade pecaminosa, a gente pensa, eu estou tão distante do que Deus ordena que eu seja. E sim, esse reconhecimento é legítimo. Mas veja, entenda que na soberania divina, aprove ao Senhor que nós crescêssemos aos poucos. Devagar. Pontualmente pode ter um crescimento mais rápido aqui, acolá, em alguma área, mas via de regra o que vai acontecer é que o seu crescimento ele é gradativo. Você conhece um pouco mais hoje, e você coloca em prática, você ora. É assim que acontece, irmãos. Então veja, isso traz consolo ao nosso coração, mas ao mesmo tempo também nos chama a atenção da nossa responsabilidade. Por quê? Porque um cristão verdadeiro não pode parar de crescer em obediência à verdade. Não existe para nós o estagnar. Não, eu já conheço muito a verdade. Eu já fui muito purificado. Eu já estou no estado de santificação. Não, não está. Você continua crescendo continuamente em obediência à verdade. Guarde isso. Pedro prossegue e diz assim, veja, tendo em vista o amor fraternal, não fingido. Ou então, colocando de outra forma aqui, o resultado, para que tenham amor sincero por seus irmãos. A palavra que aparece aqui, meus irmãos, que é traduzida como por amor entre os irmãos, é a palavra Filadélfia. E não fingido aqui, traz a ideia mesmo de sincero, sem hipocrisia. Ou seja, Pedro está nos ensinando que quando a gente obedece a palavra de Deus, nós amamos não apenas o nosso Deus, e claro, em primeiro lugar o nosso Deus, mas expressamos também a obediência à verdade quando amamos ao nosso próximo. Vai lá para Mateus 22, Mateus 22. Sem desmarcar a 1 de Pedro, abre em Mateus 22. É a síntese dos 10 mandamentos que o nosso Senhor faz. Mateus 22. Mateus 22, a partir do versículo de número 37. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Observe, colocando cada coisa em seu devido lugar. O Senhor Jesus Cristo nos ensina que o primeiro mandamento, isto é, a síntese dos 4 primeiros mandamentos, a primeira tábua da lei, é amar ao nosso Deus. Isso é incomparável. Mas depois ele cita a síntese aqui da segunda tábua da lei, os 6 últimos mandamentos, que é o amor, resume-se nisso, o amor ao próximo. Quando Pedro, voltando para lá, 1 de Pedro, quando Pedro ele fala de obediência à verdade, o foco dele vai agora para o quê? Amar aos nossos irmãos. Ele nos chama a atenção aqui que a obediência à verdade não é apenas amar ao nosso Deus, em primeiro lugar, mas também precisa ser vista essa obediência no amor fraternal. E esse amor fraternal, Pedro ensina, deve ser sincero, não fingido. Guarde isso. Eu vou já voltar para esse ponto. Mas, na sequência, ainda no versículo 22, ele diz assim, ó, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Agora vem aqui o mandamento. Claro, direto, Pedro diz aqui. Veja, a ênfase está sobre o verbo principal aqui, colocado intencionalmente na última parte do versículo. Amem-se profundamente de coração. Pedro aqui, irmãos, está falando da possibilidade de membros dentro de uma igreja local
serem, no máximo, simpatizantes uns com os outros e não ter um amor profundo e ardente pelo seu próximo, pelo seu irmão. Observe que ele qualifica o mandamento de amar com duas expressões aqui, tanto de coração como profundamente, que transmitem tanto a extensão como a seriedade do amor aqui. Quando tal amor está presente, irmãos, ele dissipa a tensão, ele põe fim à inimizade e lança fora o ódio. Veja, ardentemente aqui, usado pelo apóstolo Pedro, traz a ideia de intensidade, constância, esforço persistente. O amor que Pedro está ensinando aqui não é meramente emocional, mas é algo volitivo, algo da sua vontade. Você deseja fazer, você obedece, você faz, você cumpre. Ao mesmo tempo também é um amor sacrificial. E exemplifica muito bem o exemplo de Cristo, o ensino de Cristo. Pedro enfatiza aqui para nós a pureza de intenção, o amor que flui da transformação interior, a coerência entre a fé e a prática. Ora, se eu obedeço à verdade, eu vou testemunhar isso, a minha prática, amando ao meu irmão. Pedro ensina que o amor ele é fervoroso e vem acompanhado de um coração puro, irmãos. O que significa isso na prática, pastor? Como é que eu amo o meu irmão na igreja? Você ama o seu irmão na igreja, tratando-o com cuidado, com gentileza, com paciência. É assim que você ama o seu irmão. O amor fraternal ele deve ser fervoroso, como eu disse, praticado com um coração puro. Um coração que foi purificado por Cristo. A gente se liga uns aos outros, meus irmãos. Qual é a razão disso? Que a gente está aqui reunido nessa manhã. A razão, claro, anterior é porque Deus assim nos chamou, mas veja, nos chamou para sermos uma família. Nós estamos ligados uns aos outros por laços espirituais. Somos irmãos em Cristo. Portanto, o que se espera de nós é um amor que é de coração puro e ao mesmo tempo também ardente, uns pelos outros. Vá lá para João capítulo 13, João 13, versículo 35. Quero que você veja em João 13, 35, como o Senhor nos ensina sobre essa verdade e mostra que é até mesmo uma forma de nos identificar como seus discípulos. João 13, 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A impressão que o mundo deveria ter ao nos observar, irmãos, é exatamente essa aqui do versículo 35 e também, é claro, do versículo 22, 1 de Pedro 1. O mundo deveria olhar para nós e veja, por mais que não cresça, porque isso aí é uma obra do Espírito Santo, a gente sabe disso, mas eles precisam ver em nós tal amor demonstrado. Um verdadeiro discípulo de Cristo é reconhecido pelo amor ao seu próximo, sobretudo o amor aos seus irmãos. As pessoas que não fazem parte da igreja deveriam olhar para nós e ver que no nosso meio não há fofoca, não há calúnia, que nós nos protegemos uns aos outros. Não é assim que você faz com a sua família de sangue? Via de regra? É claro que é pecado quando você quer passar a mão na cabeça de um filho que está fazendo uma coisa errada. Você não pode, por amor ao filho, ao cônjuge, acobertar o erro. É claro que não. Mas eu digo com relação à sua tendência natural de proteger os seus. Não é assim que acontece com você? É assim comigo, irmãos. Vai alguém falar mal do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, da sua mulher, do seu esposo? Você vai se colocar na posição de defesa. Assim deveria ser com relação à igreja de Cristo. Nos protegermos. Como? Falando bem uns dos outros. Não é inventando coisas, entenda isso. Mas é procurando zelar pela reputação dos nossos irmãos. Pelo seu testemunho. Infelizmente, nós pecamos gravemente contra Deus. Porque a nossa tendência não é agir assim. No lugar de com o coração puro amar o irmão ardentemente, com o coração cheio de amargura e ódio,
a gente fala mal do nosso próximo, fala mal do nosso irmão. Tal amor aqui demonstrado, irmãos, pelo apóstolo Pedro, ele não é natural, porque a tendência nossa é essa, é falarmos mal. O amor aqui, fraternal, é um amor que ele foi posto em nossos corações pela obra também do Espírito Santo. Aquele que nos fez nascer de novo é quem coloca esse amor por Deus e pelo nosso próximo. De tal maneira que se você não ama o seu semelhante, sobretudo os seus irmãos em Cristo, você não ama, isso aponta para a realidade de que você não nasceu de novo. Não é possível alguém ter nascido de novo e não ter nenhum amor pela igreja de Cristo. Como assim, pastor? Como é que alguém que diz ter experimentado o amor de Deus não ama o seu próximo? Como é que alguém que diz que é alvo do amor de Deus, que assim se deleita nesse amor, não expõe esse amor, não demonstra esse amor para o seu próximo? A pergunta que eu faço para você nessa manhã sobre isso é: o amor que você tem pelos seus irmãos é um amor que é conveniente ou sacrificial? Aquele amor conveniente, sabe? Eu demonstro alguma atitude amorosa para com o meu próximo, para com o meu irmão em Cristo, quando eu vou receber alguma coisa em troca. Ou então, quando naquele contexto é conveniente para mim, eu vou ter algum tipo de ganho, ainda que não seja material. Seja até mesmo para poder expressar para os outros que eu estou aqui dando testemunho. Ou é um amor sacrificial? Um amor que eu vou cortar na carne. Até mesmo muitas vezes sofrer o dano por amor ao meu próximo. Você ama na igreja de Cristo somente aqueles que agradam você? Outra coisa que a gente se ilude quando é convertido ao Senhor, nesse caso, mesmo quem já nasceu na fé e foi convertido logo cedo, pode também em alguma medida cometer esse erro. Mas quem vem de fora é mais normal, mais comum acontecer. Chegamos à igreja, achamos que vamos nos dar bem com todo mundo da mesma forma. Não é assim, irmãos. E eu não estou falando aqui somente da questão do nível de intimidade, que eu já expliquei várias vezes que existe esse nível diferente mesmo de intimidade. Eu estou falando sobre pessoas que, por mais que sejam nossos irmãos em Cristo, teremos dificuldade na convivência. Não justifica, deveríamos nos moldar e assim sermos transformados. Mas, por vezes, a gente vai ter dificuldade na convivência. A pergunta é, como é que você lida com isso? Com sabedoria, com maturidade? Entendendo que vocês têm discordância e ao mesmo tempo precisam se respeitar e se amar? Mesmo que vocês não sejam amigos próximos, íntimos? Ou você só quer se relacionar, ter comunhão com quem agrada a você? Há pessoas que, por mais que nós não tenhamos a mesma proximidade, elas são tão agradáveis na convivência que é natural que todo mundo queira estar perto. E há outros que não. Que não. Mas se faz parte do corpo de Cristo, o nosso dever é nos esforçar para que possamos ter uma boa convivência pacífica com tal pessoa, mesmo que ela não nos agrade. Em sua vida, crente, existe ressentimento que contradiz o novo nascimento, que nós ouviremos à noite no versículo 23, mas você tem que ler o 22, é claro, a luz do 23 também. Existe ressentimento que contradiz o novo nascimento. Como é que alguém pode dizer, eu nasci do alto, nasci de Deus, pela obra salvífica do Santo Espírito, e eu guardo ressentimento no meu coração, pior ainda, contra o meu irmão? Quando o conselho de uma igreja identifica isso, claro que nem sempre é fácil, porque existem coisas aqui que são muito escondidas, lá no coração a gente não tem como sondar, só Deus, mas como tal ato, tal sentimento, ele começa a ser expresso por atos de ressentimento, de amargura, de depreciar o próximo, precisamos ser rápidos. E não só o conselho, na verdade isso deve ser algo mútuo aqui entre nós. Não podemos deixar surgir no coração dos nossos irmãos ressentimentos. Se você identificar isso, tem que correr,
Se há algo contra você, você dizer, irmão, me perdoe se eu fizer alguma coisa contra você. Vamos resolver logo isso. Porque isso vai minando a comunhão da igreja de Cristo. Isso vai prejudicando o amor fraternal. Isso dissolve a unidade do corpo. Digo, em alguma medida, né, visível, porque isso é impossível fazer em última instância, mas uma igreja local pode ser altamente prejudicada se tiver ressentimento no coração das pessoas que estão entre nós. Outra pergunta importante sobre isso. Você, homem, mulher, criança, as crianças também, fazem parte do corpo de Cristo. Você é conhecido por ser um promotor da unidade ou da divisão? Você já conheceu alguém assim? A pessoa membro de igreja durante anos, a vida todinha na igreja, e por onde ela passa, ela é conhecida por ser alguém que é agente de divisão. Irmãos, esse é um dos piores testemunhos que alguém pode ter. Um dos piores. A pessoa ser vista como normalmente o agente de divisão no meio do corpo de Cristo. Pastores conhecidos assim, presbíteros, irmãos de forma geral, como não promotores da unidade, mas da divisão. Alguns até com argumentos piedosos. Olha, eu estou aqui promovendo tal divisão, mas é por causa da ortodoxia, da verdade. São agentes do diabo. Porque Paulo foi tão enfático ali em 1 Coríntios capítulo 1 e capítulo 3 também. Em bater nessa divisão. Porque isso, irmãos, expressa não o amor fraternal, não termos nascido de novo, mas é uma demonstração de sermos agentes do diabo. O divisor. O divisor. Você precisa ser conhecido, você que foi purificado e obedece à verdade em amor. Você precisa ser conhecido como um promotor da unidade. Não a despeito da verdade, como alguns também nossos dias defendem. Vamos promover unidade. Unidade com ecumênica, né? Com papistas, com arminianos, com todo tipo de desgraça aí fora. Não. Unidade aliada à verdade. Pedro diz, pela vossa obediência à verdade, o amor fraternal é expresso. Obediência à verdade. Então, com base nisso, você promove o amor fraternal. Seus irmãos em Cristo. A purificação tem um propósito. Gerar amor autêntico no meio do povo de Deus. Nós fomos purificados pelo Senhor. E temos sido purificados pela verdade. É obediência à verdade. Para que o amor fraternal seja visto em nosso meio. A piedade bíblica, irmãos, é inseparável. Aqui é o caminho para concluir a primeira parte do sermão. É inseparável da vida comunitária. Não tem como você dizer, eu sou servo de Cristo, obedeço à verdade, não ama o irmão e não vive em comunidade. Porque por mais que alguém não diga isso, eu tenho ressentimento no meu coração, eu não amo aquele outro, não. A pessoa pode não dizer isso, mas isso não é suficiente. Se você obedece à verdade, você vai expressar pelo amor fraternal, no caso do contexto de Pedro. E como é que você tem a oportunidade de expressar pelo amor fraternal? Vivendo com os irmãos. Convivendo com os irmãos. Eu sei, alguns podem dizer assim, pastor, mas nossos dias estão difíceis. Muitos de nós, a gente mora longe, a gente se vê só uma vez por semana. Eu sei que é difícil. Mas não significa dizer que a gente não deve se esforçar para tentar dirimir esses problemas e conviver um pouco mais uns com os outros. Não apenas no momento antes e pós o culto, e durante o culto, é claro, mas também outros momentos durante a semana, quando tivermos oportunidade. A gente só vai conseguir crescer no amor fraternal se a gente vivenciar ou conviver com nossos irmãos. Não tem como. Não tem como. Fora disso. Só vai ser um amor da boca para fora. Eu amo, digo que eu amo, mas eu não convivo.
Porque é no meio da igreja, irmãos, que você vai, não apenas na igreja, tá? Da família, começando pela família, mas no meio do povo de Deus, que você vai perdoar, vai exercer misericórdia, você vai aconselhar e ser aconselhado, você vai ser um meio, um instrumento de bênção do Senhor Deus para uma ajuda, uma oferta para alguém, você vai receber isso dos irmãos, crescendo mutuamente no amor fraternal, amando aquele por quem o teu Senhor e o teu Salvador também morreu, por ele também, porque ele derramou o seu sangue. Aqui eu concluo a primeira parte, irmãos, chamando a nossa atenção para isso. Não entenda o versículo 22 como se fosse uma salvação alcançada pelos seus méritos, uma purificação que é obtida pela sua obediência, pela minha obediência. Isso é impossível. Impossível. A purificação da qual Pedro fala aqui, a qual ele se refere, é a purificação da santificação. Quem já foi purificado pela obra de Cristo, purifica-se em Cristo pela obediência à verdade. Que o nosso Deus nos conceda tal purificação, para que possamos assim, através do amor fraternal, demonstrar que fomos e estamos sendo purificados. Amém. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, te exaltamos por tua palavra, pelo Senhor nos ensinar nessa manhã sobre o amor fraternal e a necessidade de sermos purificados, crescermos na purificação, nossa santificação em obediência à verdade. Eu te peço, Senhor, te rogo que o amor que nós demonstremos para nossos irmãos seja sincero, puro, ardentemente, de coração, de fato. Que não seja boca para fora, mas que a gente possa demonstrar pelos atos de misericórdia, de bondade, de perdão, de convivência pacífica e promoção, ó Deus, à unidade. Que o Senhor nos ajude assim a andarmos na luz do Senhor. Bem como também descansemos na purificação que Cristo assim realizou por nós, nos perdoando todos os nossos pecados, para vivermos tal comunhão. Oramos em nome dele, nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Amém.